Se eu tenho problemas com a minha mãe, se eu tenho problemas de enraizamento, se eu tive um problema, se a minha mãe não queria ficar grávida de mim, ou se foi uma gravidez planeada e desejada, mas houve problemas no parto, etc. Problemas na fase oral. Naturalmente que eu vou ter problemas de segurança, de alimentação. Porquê? Porque a fase oral tem a ver com a boca. E, portanto, a forma como eu vou ingerir os alimentos vai determinar aquilo que se passa em mim. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui, já pela terceira vez, a Maria Gurjão, ou quarta, não sei, Maria Gurjão Henriques. Dispensa apresentações, mas eu vou facilitar então. Ela é psicóloga de formação de base, é facilitadora de consciência sistémica há mais de 20 anos, tem acompanhado milhares de pessoas em processos profundos de transformação pessoal. Eu diria que é uma das maiores referências em Portugal na área das constelações. E hoje vamos falar de um tema que ainda não falámos aqui, que é a saúde sistémica. Ou seja, é um olhar que vai muito além do sintoma, convida-nos a olhar para aquilo que está por trás da doença e é um tema muito interessante. Bem-vinda, Maria. Obrigada, minha querida. Mais uma vez. Eu digo sempre que tu fazes um trabalho espetacular para as pessoas que te seguem, porque fazes uma síntese do que há em Portugal e pelo mundo. E as pessoas, seguindo o teu podcast, podem ter acesso a uma formação incrível, porque estes episódios são aulas de formação que as pessoas recebem. E isso é de muita generosidade da tua parte e de muita entrega. Então, eu não me canso de dizer isto, Obrigada. Porque acho que as pessoas têm também que valorizar o teu tempo e aquilo que tu dedicas da tua vida para dar aos outros. Sim. Portanto, sim. às vezes parece que só o entrevistador é que é a pessoa que traz informação nova, mas não é verdade. Porque tu escolhes, tu pensas nas perguntas, tu lês os livros, Sim. há um trabalho por trás gigante. Curadoria também, sim. Exatamente. E esse trabalho, não há ninguém que te entreviste a ti para valorizar esse trabalho e para as pessoas terem noção disso. Sim. Então, olha, estou eu a dizer às pessoas que estão aí, valorizem o trabalho da Nur, porque graças a ela e ao trabalho de retaguarda que ela faz e aos livros que ela lê e aos ideais e à missão e à visão deste projeto, vocês estão aí a desfrutar de todos os conteúdos que ela vos dá de semana a semana, Obrigada, ou mês a mês. semana a semana. Obrigada, Maria, mesmo, de coração. Eu costumo dizer que isto, ou seja, todas as entrevistas, isto é como se fosse uma dança. No outro dia participei num programa sobre podcast e perguntaram-me se a intensidade ou a profundidade do episódio tem tudo a ver com o entrevistador. Com o entrevistado, no fundo, com o convidado. E aquilo que eu respondi foi que é sempre uma dança. Eu acho que isto é como se estivéssemos a cozinhar algo juntas. E é a minha maior paixão, sem dúvida. Olha, vamos falar aqui de um tema que eu nunca falei com ninguém. É um tema que eu tenho muito interesse, que é a saúde sistémica. Vejo que tens estado cada vez mais mergulhada no tema. Se calhar eu começo por te perguntar, ou eu começo aqui por uma frase do Gabor Maté, que é: a doença não é uma falha do corpo, é uma adaptação. E a minha pergunta é, e se a doença de facto não fosse uma inimiga, mas fosse sim uma mensagem ou um convite para olharmos para dentro, não é? Porque se calhar é isso mesmo. Olha, esta frase não é minha, é de uma amiga minha do Brasil, especialista em saúde sistémica. Mas eu vou dizer esta frase, embora não seja da minha autoria, que é da Vera Boeing, a autoria desta frase, que é: a doença é um grito da alma que nos chama para a vida. Forte. E a doença é uma grande oportunidade que o corpo dá de nós termos ainda a possibilidade de assimilar uma aprendizagem. Sim. Então, tu tens 4 corpos e, para além desses 4 corpos, tens um sistema endócrino, um sistema de chakras, que no corpo físico conhecidos são 7, depois a aura tem mais, mas não vamos complicar, vamos ficar na coisa simples. E, portanto, os chakras são bombas ou válvulas que regulam o fluxo de energia do corpo. Esses chakras, tens o chakra raiz, que é responsável pela tua segurança, pela tua relação com a mãe. E, portanto, o chakra encarnado, depois tens o chakra 2 dedos abaixo do umbigo, o laranja, o plexo solar, o amarelo,
o coração, que é o único que pode mudar de cor quando o abre, que passa de verde a rosa, a garganta, que gera toda a parte da tiroide e paratiroide, e que é a parte da comunicação, braços, que é a forma como tu agarras a vida, o indigo e o chakra da coroa. Cada um deles faz as 7 cores do arco-íris. E nestas 7 cores do arco-íris estamos a falar da decomposição da luz branca. Da luz. Certo. Então, a luz não é nada mais, nada menos do que a decomposição de 7 cores. A luz da nossa aura, a luz da nossa alma, também pode ser decomposta em 7 cores. E cada uma delas traz uma mensagem essencial do corpo para nós. Como é que eu estou a gerir? Então, se eu tenho um problema de saúde perto de um destes chakras, é porque algo relacionado com a mensagem de consciência que este chakra tem para nos oferecer, nos está a dizer. Isto já pode ser uma forma de descodificar. Sim, está a comunicar, não é? Exatamente. Então, se eu tenho problemas com a minha mãe, se eu tenho problemas de enraizamento, se eu tive um problema, se a minha mãe não queria ficar grávida de mim, ou se foi uma gravidez planeada e desejada, mas houve problemas no parto, etc, etc, problemas na fase oral, naturalmente que eu vou ter problemas de segurança e depois vou ter problemas de alimentação. Porquê? Porque a fase oral tem a ver com a boca e, portanto, a forma como eu vou ingerir os alimentos vai determinar aquilo que se passa em mim. Então, se eu sinto que o alimento que me chegou não era suficiente, porque a minha mãe estava em luto, porque tinha perdido a mãe dela, ou qualquer coisa que aconteceu à mãe, no momento em que a mãe está a dar de mamar, onde a criança sente que aquela mãe é um corpo que ali está, mas a alma dela não está inteira com a criança vai ter dificuldade em tomar o primeiro alimento e depois mais tarde vai ter dificuldade em tomar a vida. Podemos dizer que uma perturbação alimentar, por exemplo, uma perturbação de comportamento alimentar pode estar associada com essa fase oral? Completamente. Okay. Completamente. Então, toda a dinâmica oculta de cada zona do nosso corpo que corresponde a um chakra, que corresponde a um aspecto da consciência, vai determinar qual é a lição espiritual que nós não estamos a conseguir entender ao nível da expansão de consciência que aquela zona nos pede para a máquina biológica funcionar, que é a máquina biológica, que é o corpo, tendo uma alma, tendo um projeto, e o projeto é todas as experiências da nossa vida trazem uma lição e um ensinamento. E nós estamos tão distraídos da vida que achamos que as coisas acontecem e acontecem. Nenhum de nós não é bem assim, a palavra nenhum de nós está errada, mas poucas pessoas observam a vida e tudo o que acontece na vida como uma informação permanente. Para além disso, como eu comecei, tens 4 corpos. Corpo espiritual, pela ordem que se calhar as pessoas percebem melhor. Sim. Corpo físico, corpo emocional, corpo mental e corpo espiritual. E eu estou a avançar com a mão porque a nossa aura expande-se em função da expansão deste campo energético. Ora bem, tu tens uma lição espiritual para aprender e co-crias ao nível do teu inconsciente uma história. E não gostas nada desta história, tipo, que eu não quero nada disto. Então, quando eu digo eu não quero nada disto, eu estou preso numa narrativa onde eu estou a reagir àquela história. Ok. Ou seja, eu não estou a aceitar a vida, eu estou contra a vida. E ainda por cima, ao estar contra a vida, eu estou contra o meu inconsciente que cozinhou aquela história. Então estou em autoimune. Exatamente, ok. Então, só para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem melhor, consegues dar assim um exemplo? Imagina uma história. Sim, agora estamos na moda das autoimunes. Porque quando a medicina não encontra significado, é autoimune. É autoimune. Então, o autoimune tem a ver com o quê? Com a recusa que tu tens de aprender uma lição, a compulsão do teu inconsciente de fazer repetir a história na tentativa que tu possas abraçar a lição. A criança humana não aprendeu à primeira, vamos pôr uma segunda. Não aprendeu à segunda, vamos pôr uma terceira. Não aprendeu à terceira. E o inconsciente diz, bem, e o eu superior, vamos aumentar um bocadinho a dose para ver se a criança acorda. Exato. Então aumenta um bocadinho, abre um bocadinho mais a torneira e a dose vem com mais força. E nós vamos nos queixando. Quem se queixa são as crianças, não são os adultos resolvem. Estamos em modo criança, infantil, não é? Exatamente. Então há uma mensagem espiritual. Essa mensagem espiritual, que é uma lição, ela é cozinhada pelo nosso eu superior e por nós,
porque há um desejo profundo de realização e de nos completarmos. Nós temos dentro de nós algo que nos empurra para a completude, que nos empurra para um desejo de realização. Sim. Todo ser humano tem isto. Sim, essa pulsão. Todos nós somos dotados de um profundo desejo de realização e de um profundo desejo de nos cumprirmos. Então, essa energia que mora em nós e que nos impulsiona a todos como um todo, da mesma forma como a árvore também cresce e fica adulta e dá frutos, é uma energia de crescimento que a natureza respeita e que faz naturalmente e que aceita e que nós olhamos e dizemos, ok, então, mas nós estamos disponíveis para ver isto nas crianças, estamos disponíveis para ver isto nos adolescentes, mas parece que quando nos tornamos adultos já não olhamos mais para isto. É verdade. Isso não faz sentido. Nós continuamos como adultos a sermos seres divinos com uma experiência terrena, a ter que dar saltos quânticos, saltos evolutivos, saltos de expansão de consciência que a vida nos pede para pôr em prática, para trazer para a realidade do cotidiano essa aprendizagem. Parece que desistimos, não é? Desistimos. Parece que ficamos só funcionais. Pois, exato. Então, as crianças podem aprender e evoluir, os adolescentes podem aprender e evoluir, então, e os adultos? Os adultos têm que continuar a aprender e evoluir. Só que a funcionalidade e a competitividade e o tipo de vida que nós temos, parece que não há, na nossa cultura mais europeia, parece que não há a abertura, a humildade de dizer, uau, grande lição que eu aprendi ali. Ou seja, é como se esta coisa das lições e da evolução... Fosse só para os mais novos, não é? Ficasse em modo de congelamento. Sim, sim. Então, já que falei de congelamento, aquilo que eu considero é que o nosso corpo físico é um congelador. Olha, boa analogia. Que congela dor. E que através das vidas passadas que foi congelando, somos um congelador cheio de gavetas com montes de coisas lá dentro, todas muito bem congeladas, e alguns de nós dizemos assim, isto já precisa de ser mudado. Então, eu vou limpar o congelador. O congelador, obviamente, como tem muita dor congelada, cria máscaras, personas, e essas personas vão pressionar o corpo físico. E afastam-te de ti. Afastam-te de ti. Mas o corpo físico está próximo de ti, porque o corpo físico, muito importante, e os budistas explicam isto mesmo bem, é a tua mente inconsciente. Uau, que interessante. Então, nós conhecemos 2% do que somos, 97% não conhecemos. Os 97%, o mensageiro é o corpo. Sempre. Então, o corpo anuncia aquilo que a mensagem espiritual não foi entendida, porque criou um dogma, criou crenças. As crenças é o teu corpo mental, que se agarra às crenças como uma forma de segurança para manter o frio do congelador, porque tudo o que saia daqui faz medo. Faz medo, ou pode quebrar o gelo, ou pode descongelar aquilo que está lá dentro. E a pessoa não sabe o que é que vai acontecer. Porque congelou, porque não era compatível com a sua supervisão, como não soube lidar com aquilo. O melhor é congelar e mandar para trás. E então não me venham agora derreter uma coisa que eu tive tanto trabalho em congelar. Exato. Portanto, nenhum de nós se consegue abrir a uma dor, a um baú, e ainda bem, porque senão entrávamos em surto psicótico. Sim. Tudo tem uma razão, não é? Ou seja, nós não temos capacidade para abrir todas as portas. Exatamente. Também, isso é importante. A dor também é uma forma, é um guardião da nossa luz, é um guardião daquilo que nós não soubemos resolver de outra forma e que nos protegeu. Só que essa proteção acaba por, ao longo do tempo, ser aquilo que nos prejudica. Então, isto é muito paradoxal. Afasta-nos de nós, afasta-nos do outro e da vida. E da vida, e da evolução. Nós precisamos descongelar para fluir. O que está congelado não flui. Eu adorei essa tua analogia. Tu devias escrever um livro só de analogias, Maria, sério. Adorei essa analogia. E agora a questão é, quantos de nós, há quanto tempo não abrem o seu congelador, não é? E mais do que isso. E não limpam. limpam. É isso mesmo, Nur. É isso mesmo. Mas ainda há outra coisa a partir daí, que é, se tu fores ali à tua cozinha e disseres assim, este congelador está há 2 anos sem ser limpo, porque de repente o tempo voou e eu não descongelei isto, não tirei isto da ficha. Tu tiras o congelador da ficha, que é quando começas a fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, toda a gente tem que descongelar. Então, não vale a pena eu estar a pedir à vida para refazer, para me,
repetir os ciclos sem fim, onde eu estou-me sempre a estampar e sempre a magoar a mim própria, então bora lá fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal para, acompanhados com estrutura, com um saber bem estruturado, bem balizado e organizado, a pessoa ter condições de fazer esse caminho. Então, eu tiro o congelador da ficha, que é basicamente, tu dizes assim, ok, eu vou fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, vou ver os podcasts da Nur, vou ler os livros que ela recomenda e vou começar a fazer os exercícios dos livros que ela recomenda e pronto, e vou aderir ao clube da Nur, vou fazer isto tudo e vou começar a fazer o meu caminho. E a partir do momento em que a pessoa faz o caminho, tirou a ficha. E tu ficas ali de esfregona em punho, estás a ver? Tipo, não vou ao supermercado, não vou fazer nada, vou ficar aqui na cozinha. Porque isto agora vai ser o dilúvio. 1 hora, não acontece nada. 2 horas, não acontece nada. 3 horas, já vais espreitar para ver se a ficha estava lá desligada ou não. O que é que eu quero dizer com isto? Que o frio que lá está, que as placas de gelo que estão presas no cimo das gavetas e dentro dos alimentos, se tu não tirares os alimentos para fora, pois é. o próprio gelo que lá está vai fazer a manutenção do próprio congelador. E, portanto... E ele não descongela logo. O que é que eu quero dizer com isto? Que quando nós começamos a ouvir podcasts, a dar saltos de consciência, tipo, uau, é isto mesmo, eu reconheço o meu padrão, aquela pessoa está mesmo a falar para mim, sou mesmo eu, não é igual a cura. Porque o descongelamento demora tempo. E não é imediato. Sem dúvida. Então, tu tens que passar pela experiência das primeiras pingas que vão ser descongeladas, da água corrente, cair em cima da placa de gelo anterior e de repente, pum, cai a placa de gelo de cima para baixo e tu já tiras a placa toda para fora e pões já em água quente e aquilo faz, vai tudo embora. Então o que é que eu quero dizer com isto? Que nós precisamos de descongelar e tomar a decisão de descongelar não é imediata, porque nós temos que ir criando uma estrutura interna. E o que é preciso descongelar em primeiro lugar? As nossas crenças. O nosso corpo mental. Então, quando tu começas a descongelar o corpo mental, tu começas a perceber, eu toda a vida vivi em função deste princípio, desta lógica, destes condicionamentos, desta religião, deste modus operandi, destas opiniões sobre as coisas que te aprisionavam, que me aprisionavam, e tudo o que cabia aqui dentro eu aceitava, tudo o que não cabia eu não aceitava. Eu não posso evoluir se eu não abrir fronteiras. Então, o corpo espiritual manda lições. As crenças dizem, chuta para canto com esta, tipo bola que bate na parede, estás a dizer, pá, vai embora, e vai para bem longe, fora da quadra do como é que se diz, do ténis, e tu já pensas, nem vou lá buscar aquela bola, já nem sei, houve um cão que já pegou naquilo e já levou. E, portanto, esse processo, que é o processo do descongelamento, implica que aquilo que foi congelado precisa de ganhar novas formas. E quando tu ouves qualquer coisa, ouves falar em alma, em energia, e há alguém que rejeita, isso não existe. Ou seja, tu ainda nem iniciaste o processo de olhar para dentro, não é? Provavelmente estás longe de... Claro, ou seja, não iniciaste esse descongelamento de crenças sequer. Estás preso em crenças. Não estou a dizer que deves acreditar ou não, mas que estares aberto à vida é o primeiro passo, estar aberto e curioso, não é? Mas o ser humano é muito paradoxal. Porque eu digo assim, energia, isso não existe. Mas depois tenho um Wi-Fi em casa, estou a telefonar, a mandar mensagens a não sei quem, e a ver a minha irmã do outro lado do mundo a falar com ela por WhatsApp. Quer dizer, portanto, e entro num supermercado ou num restaurante e digo, aquela mesa não. Aquela mesa não, porquê? Exatamente. Não vamos passar por ali. Mas não vamos porquê? Porque não me apetece. Então, nós temos que aprender a descodificar porque é que não apetece. Exatamente. A sentir o corpo. E isso implica o corpo descongelar. Porque o corpo está hirto, cheio de condicionamentos, que é o corpo mental. E o que é que esses condicionamentos do corpo mental te oferecem, Nur? Oferecem-te narrativas. Porque toda a ideia e toda a crença transforma-se numa narrativa. E essa narrativa tem ondas emocionais lá dentro. E as ondas emocionais da narrativa também são as responsáveis pela narrativa ficar cada vez mais estanque. Exatamente. Para tentar abarcar as ondas emocionais que ela representa. E aqui... tem uma função, não é? Tem uma função, que são funções de autopreservação.
Quando a mensagem espiritual que quer passar não chega, a crença é o muro que te defende. Não acredito naquilo. Não quer saber disso. Isso é tudo uma charlatanice. Isso é tudo não sei o quê. Então, o muro das crenças fecha, baseado em ondas emocionais que nesta vida ou noutras vidas, para quem acredita nisso, trazem os sankaras, que são as memórias biológicas que o teu corpo tem. E genéticas e epigenéticas. Portanto, tu tens uma predisposição genética para determinadas doenças. Porquê? Porque a tua alma entrou em ressonância com esse campo e precisou de escolher aquele corpo que tinha aquela predisposição, porque era mesmo o fato à medida para tu poderes entrar. E para poderes evoluir. E para poderes evoluir. Sim. Porque aquela doença cria determinados problemas, aqueles problemas ativam memórias que tu tens e sensações que tu tens de uma vida passada, e tu tens mesmo que escolher aquela família daquela forma, porque vão-te dar o invólucro, ou seja, o tipo de congelador que tu precisas para receberes as células. Exatamente, e tu entras dentro, tu és aquela luz do congelador, não é? E que quando abre a porta está lá a luz, quando fecha a porta, para onde é que foi a luz? E portanto, diz-me só, estavas a limpar o teu congelador quando isto surgiu? Não, estou a brincar. Não, eu estou sempre, eu nem posso dizer as analogias que eu vou buscar. É sério, é uma loucura. Eu no outro dia estava a ver um programa sobre o cosmos. Sim. E fiquei maluca, porque adoro. Imagina, a Vênus tem 20 km de altura de nuvens de ácido sulfúrico. Uau! Tem 90% mais de densidade do que a Terra. Ou seja, é como se tu fosses para o fundo do mar. O que é que acontece a um submarino que vai para o fundo do mar? Fica encartelhado. Exato. Tu não aguentas. Não aguentas. E tem 400 graus Celsius de temperatura. E nós chamamos a Vênus de amor? Em termos arquetípicos? Não é. É amor-apego. Estás a perceber? Amor-apego, então, sim. esta astrologia da qual nós nos fundamentamos, que é uma astrologia tropical e não sideral, tem por base arquétipos que estão todos errados. Sim, há uma configuração que não está certa, não é? Não pode a Vênus ser amor. Sim. Quando tem 20 km de ácido sulfúrico e 400 graus Celsius e mais 90% de pressão que a Terra. Então, essa é a pressão do amor que nós estamos a viver. É a concepção do amor que nós temos. Isso. Não é? Estás a ver? Sim. Então, tem que haver outro planeta que fale de amor que não a Vênus. Do amor, o amor incondicional. No exatamente. fundo, enquanto estivemos ali, pronto, isto foi só uma coisa. Mas então, quando vejo um programa ou uma fotografia ou uma coisa qualquer da natureza, automaticamente a minha cabeça gera visual, não é? Gera uma isso. imagem. É. Então, só para terminar a analogia dos 4 corpos. Portanto, se o corpo espiritual tem uma mensagem e bate contra uma parede, a parede, para se defender, congelou ideias, não aceita novas ideias, e as ideias em que tu acreditas transformam-se na tua realidade, transformam-se na tua biologia, transformam-se na tua química. Exato. E a química transforma-se na tua doença. Uau. E, portanto, toda a frequência de vibração do teu corpo, ela depende das tuas crenças e do teu corpo emocional, ou seja, das ondas emocionais, dos tsunamis ou das tempestades que existem dentro dos corredores aéreos das tuas crenças. Então, tu só te curas quando sais do corredor aéreo onde tu estás. Isto é incrível, porque assim, de facto os pensamentos transformam-se na tua química e a tua química transforma-se na doença. E isto é tão... Isto é ciência já. Eu estava a pensar, já é ciência. Não, já é ciência. Já não é questionável. Não. Já não é de todo questionável. Ainda bem, acabei de perceber isso agora concretamente, porque de facto, sim, os pensamentos são a tua química são as tuas doenças. Agora, tu tens a doença, portanto, a doença nasce daqui, de uma forma muito simples, nasce daqui. Se eu tenho um pensamento, esse pensamento gera narrativas. Eu estou presa às narrativas e não consigo reconstruir uma narrativa se eu não colocar a minha atenção numa expansão de consciência das minhas crenças. E essa expansão de consciência das minhas crenças começa a aceitar coisas que são da realidade visível e da realidade não visível. E aí saltas da terceira dimensão para a quarta e quinta dimensão. Okay. Portanto, tu não te curas na terceira dimensão. Tu não te curas na mente dual. Tu tens que ir ao inconsciente, ou seja, tu tens que ir
Ou seja, o mundo físico ou a realidade, ou 3D, terceira dimensão, é apenas um reflexo ou uma consequência daquilo que está por trás, daquilo que está submerso. Imagina, é um corredor aéreo. Sim. E tu vais daqui para os Estados Unidos, a torre de controle disse Boeing não sei o quê, vai a 10 mil pés, 11 mil pés. De vez em quando pode haver um poço de ar onde cai e levanta. Nós também temos momentos onde nos vamos abaixo e de repente perdemos a parte da nossa energia e vamos abaixo e ficamos tristes e deprimidos e de repente eu fiz um trabalho de desenvolvimento pessoal tão espetacular e agora estou outra vez no mesmo sítio. Não estás. É o carro vassoura que te está a fazer varrer uma coisa nova para ires para te catapultares para um outro lugar. Agora, esse corredor aéreo, o que é muito importante perceber, e muito principalmente pela quantidade de facilitadores de constelações que existem hoje em dia e pela quantidade de gente que está a fazer constelações, nós não nos curamos no corredor aéreo onde estamos. Ou há uma expansão de consciência e um estado de presença onde a pessoa rompe uma crença e dessa crença que rompe cria um bypass, cria um corredor para um novo corredor aéreo de uma vibração muito mais alta, onde tu já aceitas as coisas a partir de outro lugar, porque abres a tua cabeça para novas possibilidades, onde percebes que a verdade onde estavas presa é verdadeira, mas não é toda a verdade. Mas existem infinitas mais verdades que todas juntas complementam o todo. Exatamente. Não é? E o problema da doença é tu olhares para a vida de uma forma unilateral. Ou seja, a tua verdade é única. E o teu corpo começa a gritar, a dizer assim, um grito de alma que te chama para a vida a dizer assim, olha para mim, porque tu estás-me a excluir. Exatamente. Estás a excluir todas as outras coisas que precisam de ser incluídas. Então a doença tem, por base, do ponto de vista sistémico, e através da nova medicina germânica, tem por base duas coisas essenciais. Quem está doente, ou tem uma doença física, ou está identificado com alguém que foi excluído, ou está identificado com quem excluiu. Uau, ok, essa segunda não tinha... Não... Pronto. E, portanto, a origem de uma doença inicia-se ou porque tu estás identificado a alguém que foi excluído, então tu próprio sentes-te excluída, e porque te sentes excluída, tu vais excluir o teu corpo, vais excluir um órgão do teu corpo, o órgão do teu corpo, do chakra, que está associado ao campo da consciência da ordem de exclusão que foi vivida. Ok, para quem nos está a ouvir e para simplificar um bocadinho, o que é, vou fazer uma pergunta muito básica, o que é uma pessoa excluída? Ou seja, se quiseres dar um exemplo também. Sim, então, alguém que morreu e que a dor foi tão grande que nós fingimos que não aconteceu. Um suicídio, por exemplo. Um suicídio, uma criança pequena que morre. Ou um aborto mesmo. Um aborto. Pessoas que tiveram destinos difíceis. Um toxicodependente. Sim, mas não tem que ser só toxicodependente ou alcoólico. Pode ser uma pessoa que é atropelada. Pode ser... Um homossexual também. Um homossexual, se as crenças da família forem... têm vergonha ou que as crenças religiosas não aceitam em circunstância nenhuma a homossexualidade. Que é um bocadinho, ou seja, o inconsciente coletivo, a energia coletiva é um bocado essa. Eu sei que não é 100%. Os animais têm comportamentos homossexuais? Sim, mas eu estou a dizer, ou seja, no geral, sei lá, eu diria, eu vou falar intuitivamente, há mais pessoas que não aceitam do que as pessoas que aceitam. Porque a sociedade é rígida e cheia de dogmas. Sim. Porque a sociedade xamânica, a sociedade ligada aos espíritos da natureza, aos guias, à própria natureza, à compreensão da natureza, um animal, uma cabra, uma ovelha, tem muitas vezes comportamentos homossexuais. Portanto, o tema da homossexualidade eu acho que é mais profundo, porque tem a ver com a consciência. Nós precisamos de nos partir ao meio e de ser homem e mulher, e portanto na dualidade da terceira dimensão, onde temos uma mente dual, o branco e o preto, a noite e o dia, o sol e a lua, o homem e a mulher. E o arquétipo ânimos e ânima, do Jung, não é? E nesse partir ao meio, nós completamos quando nos juntamos. Só que a ilusão não é fora, não é quando eu me junto com o homem, ou quando o homem é da energia. E pode haver uma mulher que tem uma energia masculina e essa complementaridade existe. Portanto, não tem a ver com o género. O problema é que, durante muitos anos, milhares de anos, nós precisávamos de nos
reproduzir para preservar a espécie. Neste Então, momento talvez já não faça assim tanto já sentido. não faz tanto sentido, porque o futuro não será assim. Hoje em dia as pessoas fecundam casais de mulheres que têm filhos, ou seja, a forma como as pessoas hoje em dia podem nascer já é de muitas formas diferentes. E, Sim. portanto, a preservação da espécie já não depende do acasalamento entre um homem e uma mulher daqui para a frente. Exatamente. O que vai dar a liberdade ao ser humano de dar um salto quântico e de se poder apaixonar não pelo género, mas pela alma. Pela alma. Bonito. Mas isto é um bocadinho, para muita gente isto pode ser, eu acho que o futuro não será dos géneros. O futuro é um futuro de encontro de almas, Sim, de encontro de vibração. E por isso é que também eu acho que aquilo que vejo, há muito mais pessoas também bissexuais ou homossexuais, não é? Porque quanto mais tu te desenvolves dentro de ti, mais tu não necessitas do complemento para te sentires inteira. Já queres dizer mais não necessitas de homens. Não, estou a brincar. Ou os homens não necessitam de mulheres. Claro. Não é? E Estava a portanto, brincar. portanto, o tema aqui é um tema de tu bastas-te a ti própria, e ao te bastares a ti própria, já não vais para a relação como uma dependência de um complemento, mas vais para a relação para desfrutar na relação do melhor de ti. Sim. Onde tu não estás à espera que a relação te acrescente nada que tu precises, mas sim a partilha de um estado de alma e de vida, onde não é preciso do outro tapar um buraco, não deixa de haver espelho. Quanto maior é o grau de evolução de um ser humano, mais as pessoas estão como companheiros de jornada. É isso mesmo. E não como a necessitar um do outro. Sim, mas o mundo, ou seja, tem mudado bastante nesse sentido, porque se olharmos para trás, na altura dos nossos pais ou avós, existia muito essa crença de que o outro vem-me completar, o outro vem ocupar um vazio, o teu papel é estares aqui. Mas agora a forma como vivemos relacionamentos é bastante diferente, não é? Somos companheiros. Porque repara, antigamente e ainda hoje, infelizmente, a sociedade, o nível de imaturidade do ser humano é muito grande. Nós continuamos a ser crianças. Sim, muito infantilizados. Portanto, quando demos o salto para o adulto, nós bastamos a nós próprios e as regras de jogo mudam. E tu também não precisas de um estado paternalista para te resolver os teus problemas. Exato. Estás a ver? Então, o grau de responsabilidade, que é uma palavra mágica aqui, à medida que tu te vais desenvolvendo espiritualmente, o teu nível de responsabilidade desenvolve-se e tu começas a perceber que tens uma dor de cabeça, interrompeste o fluxo do amor em algum lado, tens uma dor de intestinos ou de estômago, estás a ter um problema de lugar, de tu te posicionares no teu lugar, e começas a perceber que o teu corpo te mostra como um inconsciente vivo o que já está no campo a ser cozinhado e que ainda não se materializou de uma forma clara na tua biografia, mas está-se a materializar através do teu corpo. Do teu corpo. Tu falaste agora de vários sintomas ou doenças e se calhar, Maria, se pudéssemos passar por algumas, por exemplo, eu sei que não há um significado literal de cada doença, mas eu acho interessante falarmos, por exemplo, de alguns problemas como problema gástrico, quais são os possíveis significados, não é? Qual é o possível ensinamento? Sim. Problemas de estômago, por exemplo. Eu acho que mais do que dizer o que é pôr as pessoas a aprender a pensar. Que é para este podcast ser didático. Claro. Então, com uma pessoa que tem problemas gástricos, o que é que vai acontecer? Acidez. Ou seja, há uma segregação de sucos gástricos em demasia que leva a um mal-estar. Para além de que há dificuldade de digestão. Exato. Então, o que é a digestão? Qual é a mensagem da digestão? Não consigo digerir algo? Por exemplo, uma diarreia. Não é? Ou a prisão de ventre. Então, eu tomo a vida dos pais com tudo o que eu escolhi que viesse até mim. Atenção a esta frase. Okay? Ai, como é que tomamos a vida dos pais? Porque há muita coisa da sistémica. Tomar os pais. As pessoas dizem, mas o que é isso, tomar os pais? Sim. Tipo, o que é isso? Os brasileiros usam muito, tomar a mãe, tomar o pai. Eu escolhi na agência cósmica receber a vida através deste computador biológico que me foi dado por esta gente toda, que teve estas histórias todas. Então, eu identifico-me com essas histórias e tenho que aceitar a vida como ela veio até mim. E como ela veio até mim é com o boneco que eu tenho aqui, que é este aspecto, não é? Mais
aquilo que o boneco traz dentro de si de memória biológica. E essa memória biológica são as histórias que o meu clã viveu. Exato. Pronto. Então, a partir daqui, eu preciso de perceber que estas histórias que moram em mim, elas vão ter... eu preciso de as tomar, ou seja, eu preciso de as beber e assumir a responsabilidade de as ter escolhido e da interpretação que eu faço delas. Okay? Ou seja, a responsabilidade é minha. Sim. Não é? Quando eu tenho dificuldade em abraçar a vida como ela veio até mim, eu tenho dificuldade em beber a vida na sua plenitude. Então, quando eu vou ingerir um alimento, eu não vou conseguir fazer a absorção do alimento de uma forma saudável. Porque a forma como o meu estômago, como o meu intestino vai absorver os alimentos, depende da forma como o meu inconsciente funciona. Exatamente. Por isso é que há pessoas que comem muito e não engordam. Exato. São pessoas que sentem que a vida lhes deve muito, ou seja, que não receberam o suficiente. Então, como não receberam o suficiente, também não conseguem absorver o alimento. Que interessante. Outras pessoas que não se sentem merecedoras das coisas boas da vida, porque também não conseguiram beber o pai e a mãe por inteiro. Isto tudo começa pelo pai e pela mãe. Claro, sempre. Porque não é o pai e a mãe da psicanálise. É a mensagem espiritual de tu teres escolhido um corpo biológico que te foi dado por estas pessoas, que são pais do teu corpo, mas não são pais da tua alma. Isto já é outra conversa. Então a tua alma escolheu isto. Quando tu estás contra pai e mãe, tu estás contra o projeto que tu escolheste para ti. Contra a tua vida. Portanto, estás contra ti, estás em autoimune. As doenças autoimunes estão associadas a isso? Claro. Tu estás contra a vida. Claro, Portanto, estás contra não as tuas aceitas. próprias escolhas. Tu vives em autonegação. Tu vives em agressão própria. Agressão. Imagina, queres muito... Imagina uma pessoa de 35 anos que quer muito casar e sair de casa dos pais, mas não consegue por algum motivo. Uma doença autoimune pode estar associada aqui. Pode. Isto é autonegação, não é? É o chicote. É como se eu tivesse um chicote e nem te das conta que no dia a dia és muito violenta contigo. Quem tem uma doença autoimune tem um grau de violência interna gigante contra si próprio. E o corpo está a dizer-te assim por todas as palavras: para de te agredir. Porque o corpo está a agredir-se a si próprio. Exatamente. Então, é muito interessante porque esta visão não é preciso tirar nenhum curso para... É a nossa cabeça. É desmontar. É associar, fazer associações, não é? Portanto, uma pessoa que come e manda tudo fora e que não fica nada, é uma pessoa que diz assim: eu não mereço receber a vida. Eu não sou grata. Eu não tomo a vida. Eu não absorvo a vida. E os alimentos que entram e saem com a mesma velocidade estão-me a dizer que eu não me sinto merecedora de me nutrir pela vida, de me nutrir dos meus pais, de me nutrir de tudo aquilo que eu escolhi. Estás a ver? Uma pessoa porque o intestino é o nosso segundo cérebro. E, portanto, a maneira como a cabeça funciona é a maneira como funcionam os intestinos. Uma pessoa que tem dificuldade, tem constipação, por exemplo, o que é que ela vai fazer? Ela tem medo de largar. Ela está em permanente grau de controle. Controle, sim. E porquê que ela tem medo de largar? Porque ela não confia na vida. Ela não confia no fluxo. Ela não se deixa como uma folha de uma ave cair ao vento em pleno outono e inverno e permitir-se navegar como um barco pelo rio fora até ao mar. Até que alguma coisa no rio, um pauzinho, a leve a uma margem, ela se possa decompor aí e fertilizar a terra. Então, todos nós temos uma missão, e essa missão, ela não se resume a um lugar de chegada. A nossa missão é todos os pontos onde nós estamos e aquilo que nós fazemos com cada momento. Portanto, às vezes, qual é o meu propósito? Quer saber o meu propósito? Acho que ainda não estou a cumprir o meu propósito. Já estás a cumprir o teu propósito, é que não sabes, não é? Sai da criança. Sim. Portanto, é preciso de perceber que o propósito somos nós, não é... Onde é que está esta questão aqui? É que nos fizeram acreditar, através do ego, que nós temos coisas muito importantes para fazer. Então, quem está à procura do seu propósito... Quando essa narrativa cai, o que é que fica? Um vazio. O vazio ou a experiência de ser.
Exatamente. Não é? Eu acho que tenho que passar por esse vazio para... Claro, que é a Acho noite que escura da alma. Claro. Portanto, o tema é, incutiram-nos na nossa educação que nós temos que fazer coisas e ser coisas. Ocupar determinados lugares de uma empresa, da sociedade, para sermos importantes, disto, daquilo e daquilo outro. E nós acreditámos então que tínhamos uma missão, que era fazer essas coisas. E há uns que têm missões espetaculares e outros que têm missões não sei o quê. E isso é ego puro. É ego, sim, sim. A missão, A minha missão é a experiência é de salvar ser. o mundo. Sim, mas se pode estar a salvar o mundo, a varrer uma rua ou sendo médico, não é? O que importa é salvares o teu próprio mundo, Exatamente. para te poderes transbordar essa paz para os outros. E estares em paz contigo, estares bem contigo e poderes, resultado dessa paz interna, te poderes doar aos outros sem a intenção de salvar seja o que for, que é as ordens da ajuda. Exatamente. Antes de irmos às ordens... Aliás, sim, antes de irmos aí... queria falar um bocadinho dos problemas menstruais e da ancestralidade na área mais do feminino, não é? Eu, assim, não trazendo a minha história para aqui, mas eu sofro imenso de dores menstruais, e já falei com algumas pessoas também sobre a questão de... Enfim, lembro-me perfeitamente há algum tempo ter falado também com a Sara Larcher, que escreveu um livro sobre isto, e dela me dizer que ao escrever o livro ela fez alguma pesquisa e percebeu que as mulheres com mais dores menstruais ou com as maiores taxas de endometriose vêm de países como o Brasil, África, países onde houve um passado muito agressivo e violento, e havia aqui uma correlação. E queria explorar este tema um bocadinho contigo, ou seja, até que ponto é que nós não carregamos um fardo, não é, do passado, de muita violência e agressão, não é? E de sermos muito oprimidas também. E como é que isso se reflete no corpo? Ora, toda a doença e todo o sintoma é uma resposta biológica, como nós vimos agora. Exato. Portanto, uma resposta biológica à narrativa, à mente e à mensagem espiritual que não está a querer ser entendida. E, portanto, nós, sendo 97% inconsciente, temos vários níveis de inconsciente. Tens o teu inconsciente pessoal, que é aquele que tu acondicionaste através da biografia que tu foste tendo, aquilo que era compatível com a tua supervisão, aceitaste o que não era, puseste para trás, agora, nesta vida. Claro que essas sensações que tu tinhas, elas não vêm do zero, elas já vêm contigo. E depois tens o inconsciente da tua família, o inconsciente do país, da cidade onde nasceste, da religião dos teus pais, Exato, sim. do país, do continente e então da humanidade. E nós temos a memória de todas as eras em cada uma das nossas células. E, portanto, não só tens a memória de todas as eras, como tens a memória de todas as histórias. E nós não vimos de histórias bonitas. Pois não. Infelizmente, o ser humano perdeu-se já há alguns séculos atrás, e, portanto, há alguns milhares de anos atrás, e, portanto, o que é preciso é de resgatar. À medida, quanto maior é a luz, maior é a sombra. Então, o que é que acontece? Tu começas a fazer o teu desenvolvimento pessoal e confrontas-te com as tuas sombras. Vais um pouco mais fundo e começas a perceber que as tuas sombras estão em sintonia com as sombras da tua família. E começas a perceber que, afinal, as tuas sombras e algumas características físicas que tu tens de sintomas físicos são respostas biológicas à tua cena, àquilo que tu escolheste do teu corredor, mas que tu foste buscar à tua família de origem, razão pela qual escolheste aquela família e nasceste ali. Quando vais desenvolvendo isso um pouco mais, começas a perceber e libertas-te disso e começas a não querer lutar contra aquilo que sempre lutaste, a abrir as fronteiras, novas crenças, uma visão quântica, uma visão de quinta dimensão, de sexta dimensão, que é compreenderes através da mente quântica e não da mente dual, que tudo faz parte de um plano superior, que o amor esteve sempre presente em ação, que tu é que interpretaste as coisas de uma determinada maneira, e aí tu percebes que eu posso aceitar uma experiência, mas não tenho que estar de acordo com ela. Okay? Que forte, porque há experiências que são muito violentas, como por exemplo uma violação. Exato. E eu posso aceitar essa experiência, mas não tenho que estar de acordo com ela. E eu digo uma outra coisa mais profunda a partir daqui.
sabendo que nós somos os co-criadores da realidade que vivemos, eu posso aceitar uma experiência, não estar de acordo com ela, mas eu tenho que abraçar a parte de mim que escolheu viver essa experiência. Porque alguma parte de mim cozinhou essa experiência. Então, enquanto eu não abraçar a parte de mim que escolheu viver essa experiência, eu estou a reagir, ou seja, eu estou a reagir contra aquela experiência, julgando a experiência. E quando eu julgo, eu não entendo a mensagem espiritual. E eu afasto-me da vida. Fico presa na narrativa, presa no corredor aéreo, presa nas ondas emocionais, incapaz de aprender uma lição. Tenho razão. Simples. Tenho razão porque sou vítima, e quem tem razão na vitimização não tem como sair daí. Não sai dali. E por isso é que às vezes é tão vantajoso estar nesse lugar, não é? Porque não sais dali e tens, enfim, tens sempre atenção e falta de responsabilidade também. Mas para todas as pessoas que nos estão a ouvir, porque há todo o tipo de pessoas que nos estão a ouvir, eu acho que nós temos que falar para toda a gente. Se vocês estão neste momento numa história que é difícil e que se sentem vítimas dela e que ainda não conseguiram sair dela, por favor entendam que quando uma árvore cresce, ela não dá frutos no primeiro ano. Às vezes há árvores como uma macieira ou uma laranjeira que podem demorar 3, 4, 5 anos a dar os primeiros frutos. Não quer dizer que vocês não vão dar frutos, vão dar, só que estão ainda no período de vivência da dor e de todo o processo biológico e de consciência, de integração, e que ainda não é o momento do salto. Sim. Então não exijam de vocês aquilo que ainda não estão capazes. E não entendam que aquilo que nós estamos a dizer é para toda a gente em todas as fases, porque toda a gente precisa de passar por todas as fases, como uma laranjeira é uma semente, depois é plantada, depois já é um pezinho pequenino, depois já é uma árvore, depois já tem não sei quantos ramos, e passado 3, 4, 5 anos lá vai ela dar os seus frutos. Então não há pressa para o que é eterno. E nós não podemos saltar etapas. Porque saltamos etapas, boicotamos o processo inteiro. Sim. Sim. E nós temos muita mania de aquela pessoa não é consciente porque não... Não, aquela pessoa se calhar está a fazer um trabalho gigantesco. Gigante, sim. Só que está ainda na fase debaixo de terra, com as raízes a irem para baixo e a romper as toneladas de terra que tem em cima, de peso e de dor, para poder encontrar a luz do sol. Nós não estamos todos no mesmo estádio de desenvolvimento e não estamos todos com o mesmo tipo de consciência, embora estejamos todos a viver, tecnicamente, eu digo tecnicamente, na mesma realidade da Terra, não na mesma realidade psicológica. Psicológica, sim. Emocional e de consciência. Sim. Maria, quando uma doença é uma forma de pertencer ao sistema, é uma lealdade inconsciente, não é? Porque através das constelações nós conseguimos perceber isso. Sim. Então, a doença, como nós estávamos a dizer há pouco, eu posso estar identificada com o clã e o clã que também tem alma, ter uma dor muito forte e convocar os descendentes a reparar a vida dos ascendentes, ou seja, há uma dor que precisa de ser liberta e as pessoas que nascem de novo em sintonia com essa dor vêm ocupar esse lugar. Portanto, aquilo que eu carrego e aquilo que eu vivo e aquilo que eu tenho é meu, do princípio ao fim, porque eu interpretei isso e tomei isso para mim, portanto eu não carrego nada que seja dos outros e que não me pertence, mas também pode pertencer aos outros porque eu entrei em sintonia com isso. Então, eu entrei em sintonia naquele corredor, eu identifiquei-me com aquelas cores também são minhas, e eu pus como se eu estivesse a fazer um bolo e juntasse fermento para o bolo crescer. Sim. Os ingredientes sou eu, o fermento é a família. E eu precisei que a família pusesse fermento neste bolo para o bolo crescer, para eu ver a dimensão do bolo e para eu poder ver, porque se ele não crescer, eu se calhar não vou conseguir vê-lo. Exatamente. Então, os ingredientes sou eu. Aquilo que eu venho de outras vidas, aquilo que eu tenho para trabalhar, o sabor do bolo, estás a ver? A textura não, porque o fermento altera a textura. O fermento é a dimensão que vai crescer para eu poder, ao crescer, confrontar-me com essa realidade e poder fazer diferente. Poder quebrar com isso. Então, mulheres que trazem dores de muitas gerações, de muitos ciclos, de muitas histórias, da religião, da colonização, do racismo, da escravatura, de tudo isto está em nós. Vítimas
e perpetuadores, ou seja, aqueles que agrediram e os que foram agredidos. Porque têm tanto dor os que foram agredidos como aqueles que agrediram. Porque se tu és descendente de quem agrediu, também tens dificuldade em sentir-te merecedora da vida. Porque espias um sentimento de culpa de ter construído felicidade em cima de infelicidade dos seres vivos. Entras em ressonância com esse timbre, não é? Quando podes dar um salto de consciência e de promoção, de expansão de vida, boicotas, porque achas que não tens o direito de o fazer. Porque eticamente, a ética da alma é diferente da ética da personalidade. Sim. A alma tem uma ética muito mais profunda do que a personalidade, mas não tem nada a ver. E as ordens do amor vão à ética da alma, não vão à ética da personalidade. Exatamente. E depois tu não percebes porque é que fazes tudo direitinho e as coisas não avançam. Ou seja, ordens do amor, que é a pertença, equilíbrio e... Pela ordem é, primeiro toda a gente tem o direito a pertencer. Exatamente. Depois das pessoas entrarem numa coisa e poderem todas fazer parte, tu vais ordenar quem é que chegou primeiro, quem é que chegou depois. Hierarquia. A hierarquia. E depois de haver toda a gente poder pertencer e toda a gente ser organizado, vamos fazer a troca entre dar e receber. Equilíbrio. E voltas outra vez à primeira. Sempre. Porque toda a natureza, como ela é impermanente, tu estás permanentemente em novos ciclos. Nunca e, portanto, nada é estanque. Exatamente. Quando um sistema respeita estas ordens, tudo flui. Isso. O difícil está em respeitar esta ordem, de facto. Porque as crenças da religião, as crenças de famílias muito tradicionais, etc., tentam fechar a família numa redoma. Sim. Quem tem a mesma religião que nós, fica aqui dentro. Quem não tem, não fica. Exclui. Já estás com o problema sistémico. Exatamente. Maria, lembra-me agora de uma questão que te queria fazer, que é sobre o autismo, por exemplo. Porque o autismo é muito diferente, por exemplo, de um problema intestinal. Ou seja, é de outra dimensão, é uma dimensão diferente. Como é que podemos olhar para o autismo através de uma visão mais sistémica? Olha, antigamente havia uma criança autista em cada 1000. Depois passou-se por uma criança autista em cada 500. Depois passou-se por uma criança autista em cada 100. Hoje em dia está-se a começar a achar as estatísticas que levam a acreditar que quase que haverá uma por cada 3, uma por cada 2. Porque já não é autista, é Asperger, depois é não sei o quê. Estás a ver? Pronto. Então, o que é que se passou? O que é que se está a passar na sociedade? Segredos? O que há é uma disfuncionalidade cada vez maior em ver a realidade como ela é. Ok. E as pessoas estão viradas para dentro. Antigamente o ser humano, quando se verticalizou, olhava para o céu, e hoje em dia o ser humano está a voltar à posição macaco. Sim. Sempre olhar para o telemóvel. Isolado, alienado. Com a curva da nuca aqui para baixo, não é? Porque o mundo está numa caixinha pequenina, fininha, que está na tua mão. E tu não fazes este movimento, e este movimento com o peito, para olhar em frente, para sermos humanos. Então, este é um ponto da sociedade. Sim, mais coletivo, não é? Exatamente. O nascimento do autismo tem muito a ver com a guerra, com as frações. O princípio da esquizofrenia tem a ver também com isso. Ou seja, por exemplo, no caso de um esquizofrénico, em termos sistémicos, é alguém que está profundamente em contacto, assim na alma, a nível muito profundo, com a vítima e com o assassino. Porque alguém que chega a uma escola e dispara não sei quantos tiros e mata não sei quantas pessoas, ou num departamento público, essas pessoas que lá estão não são por acaso que são mortas por aquela pessoa. Há uma trama cósmica onde, de alguma maneira, aquelas pessoas estão entrelaçadas. Só não eram aquelas, eram outras. Portanto, o entrelaçamento quântico, ele existe. Duas partículas que se encontram uma vez ficam entrelaçadas para sempre. Sim. E podem ir cada uma para um lado do outro lado do mundo. Ficam interligadas. E estão interligadas. O mesmo acontece com as células do nosso corpo. Se eu tirar sangue e puser uma pipeta de sangue ali na tua cozinha ou dentro do meu carro, lá embaixo, e agora me cortar, as células que estão dentro da pipeta vão começar a produzir glóbulos, porque sentem que há uma agressão exterior e já não estão dentro do meu corpo. Portanto, isto é ciência. Isto é ciência. É campos. E o ser humano, nós somos tão ignorantes que nós achamos no direito
de não considerar os campos. Somos malucos, completamente doidos. Portanto, este é o autismo. Este é o autismo. Por isso é que cada vez mais, como há cada vez mais autismo no sentido de uma bolha, alienação, as crianças vêm-nos... O que as crianças nos estão a dizer é, olhem para nós, que nós somos menos autistas que vocês. Nós estamos em conexão com um mundo muito maior do que vocês. Uhum. E quantos pais tiveram crianças com problemas e que deram um salto quântico da vida deles do ponto de vista espiritual porque foram à procura de soluções para os filhos? Uhum. Ou seja, quantas vezes é que as pessoas que tiveram doenças, pela busca da procura de uma solução para o seu tema pessoal, não encontraram um caminho de libertação emocional e espiritual brutal que mudou a vida delas? Uhum. Este é o propósito da doença. E muitas vezes as pessoas que se curam, por exemplo, de um cancro, podem se curar de um cancro porque perceberam que a família, o estar com elas próprias, a presença, tornou-se mais... Não tem que fazer um curso de desenvolvimento espiritual, nem tem que se calhar ler nenhum livro. É estar conectado com o ser e com o sentir, não é? Viver de forma espiritual. Exatamente. Ou seja, estar presente, com intenção. Foram confrontadas perante a morte e isso foi tão avassalador que se deram conta daquilo que é verdadeiramente importante, que afinal não é serem o homem ou a mulher mais ricos do cemitério. Exato. Afinal é a vida, afinal é a experiência, afinal é o ser. E de repente nunca tinham visto as árvores que estavam na rua onde moravam, nunca tinham visto as flores dos canteiros e de repente abre uma dimensão de beleza de vida, de gratidão e do belo e do bonito, que é o que há de mais espiritual. Sem dúvida. Nós no final da vida não nos vamos lembrar das horas que estivemos à frente do computador, não é? Vamos lembrar das gargalhadas, do pôr do sol, do nascer do sol, dos brindes. Dos laços de sentimento. Exatamente. Dos laços de da sentimento. Conexão. Da conexão. É tudo o que levamos daqui. Ok, sim. Eu há bocado falei do autismo porque eu achei que estivesse um bocado associado com a dificuldade em comunicar, pudesse estar associado com silêncios ou com crimes na família, mas poderá ou não, enfim. O Hellinger uma vez fez uma constelação a uma criança autista e os pais chegaram a casa e a criança estava normal. E os pais não queriam acreditar, não estavam preparados para essa cura. Então, da esquizofrenia em excesso, muitas vezes cai no autismo. O que eu gosto de mais do que o significado, porque depois nós vamos pôr isso dentro de uma gaveta, isso é um condicionamento. Sim. E não é sistémica. Isso entretém-nos só o significado, não é? Mais do que isso, condiciona-te a não olhares para lá disso. Exato, ficas ali. É por causa disto, ok. E o maior problema do ser humano para as doenças que temos é nos definirmos através dos diagnósticos que nos dão. Eu não sou o meu diagnóstico. Uhum. Às vezes as pessoas sentam-se ao pé de mim para constelar e dizem, porque eu tenho um cancro. E eu olho para a pessoa e digo assim, mas tu és muito mais do que o cancro. Se tu te identificas com o cancro ao dizer que eu tenho um cancro ou eu sou o cancro, dificilmente tu te vais curar daqui. Claro. Então, nós definimos-nos. Alguém diz-te assim, Nur, apresenta-te, diz quem és. E a maior parte de nós vamos nos apresentar de uma forma... Com o nosso cargo. Definimos-nos por funções que não têm nada a ver com a alma. E essas funções transformam-se nas nossas crenças, que se transformam nas nossas narrativas, que se transformam na nossa biologia. Exatamente. Portanto, não há nada pior. Eu percebo perfeitamente que a medicina deu saltos espetaculares. A medicina é de uma importância gigantesca. Só que nós não podemos só olhar e ficar na medicina, porque a medicina tem uma limitação de muros de crenças. Uhum. A medicina tem muito menos anos do que a medicina chinesa. Pois tem. Do que a homeopatia e, portanto, do que o xamanismo, a cura através das ervas, etc. E, portanto, o que acontece é que a medicina ficou fechada no lobby dos grandes grupos financeiros, que é quem manda no mundo hoje em dia. Exatamente. Que convém pôr as pessoas todas presas dentro de uma gaiola. Então, eu agora vou usar uma analogia desagradável. Vamos a isso.
Então, o que acontece hoje em dia com os órgãos de comunicação social e com a medicina em si e com a sociedade é que é como se nós fôssemos as ovelhas que são acolhidas e geridas e levadas pelo bom pastor. Eu ponho bom pastor aqui em aspas, ou para a câmara, ok? Bom pastor, que diz assim: cuidado, ovelhas, porque anda aí o lobo mau. E eu vou tratar de vocês. Eu vou-vos dar uns bons pastos verdes durante o dia para vocês poderem comer, e à noite vou-vos levar a todas juntas para o redil para vocês dormirem em segurança. Vou fechar a porta do redil e o lobo mau não vai lá. E as ovelhas todas contentes. Este bom pastor é espetacular. Está aqui a tomar conta de nós e está a garantir a nossa vida. No final, quem come as ovelhas é o bom pastor que está a engordar. Exatamente. Até me arrepiei. Então, o tema aqui é: que tipo de ovelha que eu quero ser? Qual é o meu bom pastor? Questiona, não é? Questiona sempre. Quais são as minhas crenças? Em que é que eu acredito? Que tipo de medicina é que eu acredito? Eu vou acreditar na medicina? Claro que sim, eu preciso ser operada quando preciso ser operada. É fundamental. Agora, eu vou ficar só aqui? Não. Eu vou também à naturopatia, eu vou fazer um tratamento com diapasões musicais, que são frequência, de ondas de frequência. Eu vou fazer outras coisas, vou fazer uma constelação. Para quê? Para desmontar e desconstruir o programa de manutenção desta doença. Porque a medicina vai fazer o quê? Um paliativo da doença, ela não vai à raiz da doença. Então, a questão sistémica é esta. Eu preciso da medicina e eu não posso, de maneira nenhuma, pôr a medicina fora. Mas é uma ferramenta, não como é? Como uma ferramenta de paliativo ou de operação, etc, etc. Claro que sim. Mas eu tenho que ir discernir a mensagem espiritual que esta doença tem para me dizer. E não é a medicina tradicional que nós temos na nossa sociedade que nos ajuda a fazer isto. Pois não. Então, independentemente de eu seguir este corredor, eu tenho que abrir o campo e dizer assim: abre limites de corredor. E eu vou à procura de compreender qual é a mensagem espiritual desta doença, qual é a lição e o que é que eu preciso de descondicionar em mim, de crenças, de pensamentos, para descodificar a mensagem espiritual, libertar a pressão das narrativas, reconstruir uma narrativa, sair da criança que acreditava nesta narrativa, perceber que há novas narrativas, novos pontos de vista, de outros pontos de vista sobre a verdade absoluta, quando eu estava unilateralmente presa numa só verdade, e fazer esse caminho de descobrir novas verdades para desconstruir. Exatamente. Isto é saúde sistémica. Pronto, e eu ia-te perguntar agora o que é viver de forma a que o nosso corpo não tenha que gritar. Mas, no fundo, acabaste de responder ou a dar parte da resposta, não é? Sim. É viver de uma forma consciente, atenta a questionar e enfim, conectada, não é? Conectada permanentemente, porque nós evoluímos por saltos, não é quando queremos, é quando podemos. E às vezes precisamos, como uma água que fica presa num tronco de um rio, precisa de acumular ali, sabes? Sim, até para conseguir ou que a pressão tire aquele tronco dali para fora. Exatamente. Ou que a quantidade de água acumulada seja tanta que consigo passar por cima. É isso mesmo. Então, não é quando eu quero, é quando eu posso. Nós estamos tão habituados a uma sociedade assente no sucesso que parece que não damos tempo para que as coisas se mostrem, e também não damos tempo para que as várias fases do processo de maturação sejam vividas na sua plenitude. Queremos logo a solução. Nós estamos completamente imersos no imediatismo, não é? E por isso é que a medicina convencional tem tanto sucesso e não olhamos tanto para a medicina chinesa ou a ayurvédica, por exemplo, porque existe um processo que respeita a natureza também. Claro, e que dá trabalho. Os ciclos, e que dá trabalho. E nós queremos um comprimido, a fórmula mágica, o comprimido que nos salva. E, portanto, isso não existe, não é? Não. Maria, olha, grande conversa. Isto sim foi uma aula, foi um curso.